ouve nesta manhã e que irão entender o propósito pela qual nós estamos aqui nesta manhã, que era aquele alcançar vidas, trazer vidas para este reino. Eu quero que você compartilhe comigo nesta manhã, do livro de Marcos, no capítulo 10, o versículo do 28 ao 30, que diz o seguinte: e Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes o tanto, já neste tempo, em casas, em irmãos e irmãs, e mãe e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Vemos aqui, se você for contextualizar, ler o início dessa epígrafe, ele trata-se da questão daquela parte do jovem rico. O jovem chega para o mestre e faz a seguinte pergunta: bom mestre, que farei para herdar o reino de Deus? Aí o mestre vai passando para ele as diretrizes, né? E ele disse: olha, tudo isso eu já faço desde a minha mocidade. E na verdade fazia, porque o mestre conhecia. E disse: mas uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tem, e depois vem e me segue, e segue-me. E isso tocou num ponto no moço, no jovem rico, porque ele era apegado, e isso afetou ele sensivelmente, porque ele era apegado àquilo. O Senhor não queria necessariamente que ele vendesse aquilo que ele possuía, não era necessariamente, mas era aquilo que impediria a comunhão dele para com Deus. Porque, irmãos, existem coisas que nos impedem, né, de nos aproximarmos, né, do Senhor. E Jesus fala isso e ele entristece, você já conhece a história. Aí os discípulos, sobretudo Pedro, né, como Pedro ele era aquele que mais questionava, era um dos que mais subtentes, que ele era um dos que mais questionava, mais perguntava, e disse: mestre, nós que deixamos tudo e te seguimos. Essa era uma pergunta que todos querem fazer, porque a própria psicologia diz que o homem, ele vive, né, daquilo do reforço, ou seja, da recompensa. Deus, quando criou o homem, criou esse homem na base da recompensa. É como a gente fala, é o skin e o scan, quer dizer, a recompensa. A gente faz e queremos a recompensa. A própria psicologia fala disso. Aí Pedro fez uma pergunta que todos que estavam ali queriam fazer, mas ele fez a pergunta: e nós que deixamos tudo e te seguimos? Aí o mestre respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casas, irmãs ou irmãos, ou mãe ou pai ou mulher, ou filhos ou campos, ou seja, propriedades, né, por mim, por amor do Evangelho. Está falando aqui, irmãos, não para você renunciar ao seu pai, renunciar à sua família, não é isso que ele está dizendo. Ele está procurando mostrar para nós que nós deveremos estabelecer prioridades. E naquele momento a prioridade, naquele momento, naquele tempo passado e hoje, sobretudo, para nós precisamos estabelecer prioridades.
Colocar as coisas em ordem. Quando ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Vivemos numa sociedade onde as pessoas procuram simplesmente buscar as coisas seculares, aleluia, glória a Deus, e simplesmente acrescentar o reino de Deus, onde o caminho não é desta forma. O caminho não é o caminho inverso que o Senhor está falando. Aqui não está falando, aleluia, simplesmente de você deixar isso, de você renunciar. Glória a Deus, glória a Deus. Está falando aqui de prioridades, de colocar as coisas em ordem, buscar primeiro o reino de Deus e a justiça. Sobretudo numa sociedade capitalista, onde nós vemos que os seres humanos vivem como se a vida acabasse amanhã, como se a vida deixasse de existir amanhã. Vivemos numa sociedade onde as pessoas estão ficando corrompidas, ansiosas. Aleluia, glória a Deus. Aí Jesus fala: olha, não há ninguém que tenha deixado pai, irmãos, ou seja, estabelecendo prioridades. Por mim, por amor do Evangelho, que não receba 100 vezes o tanto. Irmãos, esse 100 vezes o tanto, ele está falando daqui de qualidade de vida. O que é qualidade de vida? Que importa, lembra que o mestre disse, que importa ganhar o mundo inteiro e não ser feliz? Que importa você granjear tanta coisa e não viver em paz? Quando o mestre diz: eis que eu vos dou a minha paz eu vos dou, aleluia, glória a Deus, não como o mundo dá, porque o mundo ele dá uma paz fictícia, uma paz falsa, uma paz momentânea. Lembra do que o mestre disse? Aquele que crê em mim, como disse as Escrituras, rios de água vivas fluirão do seu interior. Aleluia. Qualidade de vida, viver em paz, viver feliz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Viver, irmão, uma vida, porque a vida não acaba só aqui. Aí o Senhor disse: ainda nesta vida. O que é esta vida? É o que eu falei. Viver uma vida alegre, uma vida animada, uma vida de otimismo, porque o verdadeiro, aleluia, ser humano, o verdadeiro cristão, ele é como uma alavanca na vida daqueles que o ouvem. Aonde ele chega, ele faz essa diferença. Aonde ele chega, o ambiente é como se ele iluminasse. Eu não digo como, mas na verdade ele é iluminado, porque a presença de Deus está na vida daquele que o busca. Isso é a presença, irmãos. Quanto o homem pode pagar pela verdadeira felicidade? Quanto que você acha que custa a verdadeira felicidade? Quanto que você acha que custa a verdadeira paz? Quanto vale uma verdadeira saúde? Quanto custa isso? Isso não tem preço. Isso é 100 vezes o tanto. Lembre-se, na multiplicação não se multiplica por zero. Aleluia. Temos que ter alguma coisa. E o que é necessário? Porque nós vemos aqui nas entrelinhas, né? Glória a Deus. Vemos aqui nas entrelinhas 100 vezes o tanto de quê? O tanto de uma coisa. E para Deus, qual é esse tanto? É o passo que você dá. Aleluia. Este é 100 vezes o tanto. Quando você crê, Jesus vai trabalhar em cima desse tanto 100 vezes. Glória a Deus. Lembra da semente que foi lançada, aleluia, a semente que foi lançada numa boa terra? Esta boa terra é você que nos ouve. Glória a Deus. 100 começaram a produzir 30, 60 e 100%. 100%. Glória a Deus. Você já imaginou que coisa linda? Um cristão produzindo 100% do investimento que foi investido, porque o investimento foi alto. Glória a Deus. Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando ele disse: olha, que deixe pai, mãe, irmão, propriedades, ele não está falando necessariamente de renúncia, porque ele primeiro a renunciar foi o próprio Cristo, quando despojou-se da sua glória para morrer da sua vida em favor de muitos. Ele se despojou. Ele quer que os seus seguidores
viva dessa mesma forma, crendo, aleluia, simplesmente vivendo a vida que Ele determinou para nós. Glória a Deus. 100 vezes o tanto. O apóstolo queria saber o que ganharia em troca. Aí o Senhor faz, olha, irmãos, amigos, campos, irmãos, ninguém possui, ninguém vive, é dono de nada aqui nesta terra. Tudo pertence ao Senhor. Ele disse: a toda a terra e a sua plenitude, ela me pertence. Glória a Deus. Quando ele disse, e também em perseguições. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele disse, olha, nesta vida aquele que quer seguir piamente o evangelho de Cristo, certamente, ele está sendo categórico em dizer, padecerá perseguições. Não tem como, não tem como. Um servo não pode agradar a dois senhores. Não podemos servir aos dois lados da moeda. Deus nos coloca numa situação para que nós decidimos. Agora lembramos, como disse um filósofo, ele disse, olha, as responsabilidades ou as necessidades não, ou as responsabilidades. Quando nós assumimos uma posição de neutralidade, nós iremos arcar com as consequências dessa neutralidade. Glória a Deus. Que não receba 100 vezes o tanto, né? Glória a Deus. Irmãos, a melhor coisa, Deus, Ele nos criou como um ser social, um ser que relaciona-se com os demais, um ser que simplesmente ele se envolve. Isso fala de relacionamento em campos, irmãos, né? Glória a Deus, mãe, filhos, filhas. O cristão, ele é isso. E Deus todos os dias está alistando pessoas para este grande exército. Quando ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai, aleluia, sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo ele é leve. O fardo do Senhor não há imposição. Ninguém o serve forçadamente. É voluntário servir a este Deus. Vemos aqui que no combo de tudo isso que nos é dado também vem a questão da perseguição. Irmãos, quem quer servir, quem quer fazer a coisa certa, estamos vivendo numa época onde a inversão de valores, aleluia, está numa ordem totalmente inversa. Mas Deus continua chamando todos os dias, aleluia. Quando ele diz lá em Isaías, capítulo 65, fui buscado por um povo que não me procurava, um povo que não clamava e nem me achava, aleluia. Eu fui buscado por este povo e me predispus a abençoar, porque certamente o nosso Deus é um Deus que todos os dias está estendendo as mãos, todos os dias. Agora lembrando que toda responsabilidade, todo direito, ele vem carregado de um compromisso. Todo direito, ele está nos dando o direito de entrar no céu, mas também o direito nos cobra que vivamos uma vida, aleluia, adequada àquilo que ele já determinou. Porque na casa que ele estabeleceu, aleluia, glória a Deus, só irá estar com ele aquele que obedece, aquele que guarda a sua palavra. Todos os dias ele está à porta, batendo na porta do homem, dizendo, hoje é dia de arrependimento, hoje é dia, aleluia, de salvação. Vemos quando ele chega para Zaqueu, vemos ali a obra-prima da salvação. Hoje me convém entrar em tua casa, hoje me convém, porque a salvação, meu irmão, o convite está sendo estendido. O convite, ele ainda hoje, ele é extensivo a todos os seres humanos. Eu costumo dizer que o pior cego é aquele que não quer ver.
Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, servir a este Deus é maravilhoso. Servir a este Deus é grandioso. Porque quando nós passamos a dar este primeiro passo, quando damos o primeiro passo, essa multiplicação passa a acontecer. Veja que o Senhor trabalha com multiplicação, soma e multiplicação, nunca subtração e divisão. Deus trabalha com o todo, com o conjunto. Deus poderia, aleluia. Eu faço a seguinte pergunta: Deus, na eternidade, tem louvores mais perfeitos e mais sinceros do que o nosso. Por que Ele escolheu o nosso? Você já parou para fazer essa pergunta? Porque Ele escolheu exatamente o seu louvor. Ou você acha que também o Senhor está lhe chamando, aleluia, e você que já o serve, você acha que é em vão? Não. Deus não age sem propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. Não trabalha acerca do aleatório. Oh, aleluia. Vemos que vivemos num mundo sob pressão. Já dizia um sociólogo, o Norbert Elias. Vivemos num mundo onde as pressões, né? A Bíblia chama isso de renúncia. Glória a Deus. O que é renúncia? Negar-se a si mesmo. Porque carne, como já diziam os grandes pregadores, né? Ele dizia: carne, de qualquer forma ela é carne, né? Assada, cozida, de qualquer forma ela é carne. Sempre vai querer estar aqui. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que resolveu se despojar, deixou a sua glória. Tinha louvores, como tem, aleluia, glória a Deus, muito mais puro e mais perfeito. Mas por quê, aleluia, que Ele resolve exatamente pegar uma natureza decaída? Irmãos, porque a grandeza das coisas não está a pegar as coisas grandes. É por isso que Deus escolhe as coisas desprezíveis. Aleluia, glória a Deus. Deus, a palavra dele diz que Ele pegou as coisas sem valor para torná-las valoroso. 100 vezes o tanto. Quando a gente fala 100 vezes o tanto, a gente relaciona isso com pecúnia, com finanças. Aleluia. Está falando aqui, irmãos, de felicidade, de a verdadeira paz. Aleluia. De os verdadeiros sentimentos. Viver uma vida, irmão, com os pés no chão. Viver uma vida sabendo, aleluia. E o Senhor já garante mais, olha, 100 vezes o tanto. Glória a Deus. Ainda nesta vida. E por final, a vida eterna. Jesus está mostrando para o homem a qualidade de vida para o futuro. Para muitos a vida simplesmente acaba aqui, quando simplesmente o espírito sai do corpo. Para mim e para a Bíblia, é aí onde tudo começa. Porque o homem irá colher. Deus não se deixa escarnecer. O homem irá colher tudo que plantou por intermédio do corpo. Aleluia. Mas eu glorifico a este Deus Todo-Poderoso, ao qual está estendido, está para lá no livro de Isaías, ele disse: eis que a minha mão não está encolhida para que não possa abençoar, nem os meus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as vossas transgressões faz uma separação. A obstinação do ser humano cria essa separação. E as pessoas vivem de uma forma que simplesmente não quer escutar. Mas Deus, Ele está dizendo: a minha mão, ela nunca estará encolhida, ela sempre estará estendida, e os meus ouvidos nunca estarão surdos para que não possa ouvir os vossos clamores. Irmãos, 100 vezes o tanto, né? E no século futuro, a vida eterna. Estamos aqui, aleluia, porque este propósito tem nos atingido. Fomos tocados, fomos chamados para fazer parte deste grande exército. Fomos chamados
aleluia, sabendo que não estamos aqui em vão. Acredite, Deus não chama ninguém em vão. Já disse nesta minha fala que Deus não chama as pessoas sem objetivo, sem propósito. Deus chama a pessoa com propósito para cada uma. É bem verdade que o propósito de Deus na vida de um é diferente, mas todos são úteis ao Senhor. Lembre-se disso. Deus não chama inútil. Glória a Deus. Porque o investimento ele foi alto. Glória a Deus. E vemos que a perseguição, ela vem. E a perseguição, como a Bíblia coloca aqui, glória a Deus, ela vem no combo, a perseguição, né? Vem no combo. Porque eu vejo aqui como uma espécie que Deus cria a perseguição sobre toda esta bonança, sobre todas essas promessas. Ele coloca essas perseguições, as lutas. Por quê? Para fazer o freio e o contrapeso da balança. O homem é tendencioso a viver sobre comodismo. E quando esse comodismo bate a porta, aleluia, o homem tende a estacionar, a parar, a querer ficar naquilo ali. Aí vem as perseguições, porque Deus não nos chamou para ficar parado. A natureza humana, se nós formos analisar do ponto biológico, nós iremos ver que a natureza humana, quando muitas das vezes estamos com frio, aleluia, glória a Deus, e começamos a tremer, é o nosso cérebro dizendo: olha, movimenta aí embaixo, para que mande energia aqui para cima. Aleluia. Deus não nos fez para ficar parado. A nossa vida, ela perde o sentido quando nós nos acomodamos, quando nós simplesmente ficamos conformados com determinadas situações. Aleluia. Emmanuel Kant, ele fala e diz o seguinte: o homem, duas coisas corrobora para a desigualdade que existe no mundo: a preguiça e a covardia. A preguiça é simplesmente o que eu acabei de falar. Temos a tendência de nos acomodar com uma sensação de bem-estar. Ah, glória a Deus. Temos a tendência de parar quando tudo está bem. Irmãos, a minha Bíblia diz, e a sua também afirma isso, que quando vir o dia bom, aproveite. Quando vir o dia mau, considere, porque Deus cria tanto uma coisa quanto outra, para que haja esse equilíbrio. Que equilíbrio? Os feios e contrapesos, vocês entenderem. Aleluia. Para que não pare, para que caminhe 100 vezes o tanto. E esse 100 vezes o tanto, aleluia, ele é extensivo a toda a raça humana. Mas nem toda a raça humana está atento a este convite. Glória a Deus. Porque eu me lembro quando o Senhor Jesus, quando estava aqui em carne conosco, ele disse, olha, ele cita a parábola, aleluia, glória a Deus, que um rei deu uma grande festa e estendeu os convites. E as pessoas sempre arrumam com uma desculpa, né? Irmãos, o ser humano é tendencioso a isso. Agora eu vou pegar esse gancho aquilo que um determinado irmão comentou. Irmãos, o ser humano, quando ele quer, ele dá um jeito. Quando ele não quer, arruma uma desculpa. E foi isso que aquelas pessoas que foram chamadas pelo rei para aquela festa fizeram. Arrumaram uma desculpa. Aí o Senhor estendeu o convite: chame todos quanto acharem, traga todas, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Traga cegos, dementes, aleijados, quem você puder, traga para a minha festa. Eu quero a minha casa cheia, porque a festa precisa acontecer, e vai acontecer, até porque os planos de Deus não são frustrados, se cumpre de um jeito ou de outro. Lembra lá que no livro de Isaías, assim como a chuva que desce do céu
e para lá não torna, mas antes produz. Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Os frutos. Aleluia. Assim a minha palavra, ela não volta para mim sem um resultado que eu determinei. É assim que a palavra está escrita. E o Senhor falando, Ele disse: olha, a recompensa não é só aqui. Porque se a recompensa for só aqui, a coisa não perde a essência. Irmãos, você já imaginou o que é a essência? A gente não pode degradar tanto a fé que ela perca a essência. E qual é a essência da fé? Glória a Deus. É crer que Jesus Cristo é o Senhor. E que a mão dele está estendida, é extensiva. Aí para essa festa é convidado os deprimidos, pessoa com ansiedade, complexo de inferioridade, o mal do século que tem atingido a humanidade. Irmãos, a quantidade de pessoas com ansiedade, depressão, você não entende. A gente que está aqui, a gente não entende a quantidade, mas é altíssima. O nosso país é um dos países que mais se comete suicídio. E muitas das vezes a gente está na nossa redoma, achando, oh aleluia, louvado seja Deus, que tudo está bem. Mas bem para quem? Pontos de vista, bem para quem? Para você que já serve a este reino. E nesta manhã, o Senhor lhe estende este convite a você que nos ouve. Este convite para você que se encontra deprimido, achando que é a sua solução, aleluia, que o seu problema não tem mais solução, achando que tudo está perdido e que a sua história, a sua vida acabou. A sua vida não acabou, porque enquanto Deus ao qual a igreja serve, aleluia, sentar-se sobre o trono, não virá, aleluia, o ponto final. Porque após esse ponto final ele continua, ele dá uma continuidade. Como diz os grandes eruditos, ele coloca uma vírgula e dá continuidade. Porque a nossa vida não termina aqui. Nós somos chamados, oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, a melhor coisa deste mundo, se você chegar para uma pessoa, aleluia, cristã, que serve em espírito e em verdade, porque não se engane, muita gente busca Deus. Pobre busca Deus, alto busca Deus, bonito, feio, branco, preto. Todo mundo diz que busca Deus. Mas tem um que é o próprio Deus que o busca. São os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores não adoram a Deus pela circunstância, mas adoram a Deus pelo aquilo que Ele representa, pelo aquilo que Ele fez. E como disse Paulo escrevendo aos Romanos, prestando um culto racional, sabendo o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele fará em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E que nós, nesta manhã, eu estendo esse convite, para você que nos ouve nesta manhã. Este convite é extensivo a você. Você sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Para a minha Bíblia se resume em uma coisa: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Eu não sei essa tal maneira, mas Deus conhece essa tal maneira. Com qual intensidade, a ponto de despojar-se de toda a glória e vir ser insultado pelo ser humano. Que Deus maravilhoso, né? E nesta manhã eu quero agradecer, esta rica oportunidade de estar aqui, e estaremos sempre disponíveis para anunciar que o Senhor é um Senhor grande e poderoso e que vai além, porque a pergunta que você tem nesta manhã não é maior do que a resposta de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus.